Você sabe que psicólogo costuma buscar lá no útero a origem das coisas. Ou se não no útero, pelo menos na primeira infância. Então fica com a gente que hoje as suas conversas foi lá no útero buscar a história da assistência social no Brasil. A Aldaísa Sposati, uma das bambambãs do serviço social, chama o primeiro período da assistência social brasileira de assistência esmolada. Esse período acontece até o século XVIII, em que a principal atividade assistencial era o recolhimento e a distribuição de esmolas. As atividades assistenciais estavam a cargo dos homens bons, das elites locais que administravam as santas casas de misericórdia. Era um momento agrário e escravista, onde a maior parte da população, os mais marginalizados dentre os marginalizados, que eram os escravos, não tinham nenhum acesso a nenhum tipo de proteção ou assistência. No entanto, essa oferta de esmolas, muito comum nos séculos anteriores, vai começar a ser mal vista em meados do século XIX. É o período das teorias higienistas, em que começa-se a acreditar que a concessão de esmolas estimularia a preguiça natural dos pobres. Claro, se você procurar qualquer pintura da colonização, você vai ver que quem trabalhava mesmo eram os escravos e os trabalhadores livres pobres. Dificilmente você vai achar uma pintura de uma sinhá pegando no batente, não é mesmo? No entanto, uma série de teorias do século XIX vai começar a difundir essa ideia de que as esmolas aumentam a vadiagem, aumentam as pessoas que ficam nas ruas. No início, as teorias higienistas vão ter um papel de retirar as pessoas da rua justamente por causa das aglomerações e do medo das doenças, das epidemias. Depois, a retirada das pessoas das ruas também vai se relacionar a um medo da violência e da criminalidade. E os pobres vão ficar conhecidos como classes perigosas. Então, o modelo que ganha força no século XIX é justamente a assistência disciplinada, que vai ter um enfoque de tutelar ou de disciplinar os pobres, atrelando-os à classe dominante. No início do século XX, a nascente Revolução Industrial vai desencadear movimentos operários. Assim como na Europa, aqui no Brasil também a Revolução Industrial, nos seus inícios, foi marcada por muita exploração dos trabalhadores. O início do século XX marca a transição de um país agrário para um país de economia urbana e industrial. Lembrem que tinha acabado de acontecer a abolição da escravatura e começou a acontecer muito êxodo rural das populações que estavam no campo para as cidades, que estavam ficando cada vez mais populosas. Logo, os países europeus perceberam que para o bom andamento das fábricas era necessário cuidar dos trabalhadores e não deixá-los tão vulneráveis. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Por conta disso, as primeiras legislações de proteção social vão ser dirigidas justamente aos trabalhadores. Nós vamos ter uma embrião de legislação trabalhista aqui no Brasil com a Lei Eloy Chaves, em 1923, que criou as caixas de aposentadorias e pensões para os trabalhadores ferroviários. Os ferroviários, os portuários, eram trabalhadores que estavam em grande condição de miserabilidade. Então era importante cuidar desses grupos, né? Vocês sabem que ali até a década de 30 a gente tem um período em que nós temos a República Café com Leite, em que os presidentes são indicados por Minas Gerais e por São Paulo, numa alternância de poder entre as oligarquias mineiras e as oligarquias paulistas. Só que no finalzinho da década de 20 a gente tem um evento importantíssimo, a Grande Depressão, a crise de 29. Então, embora tenha acontecido nos Estados Unidos, a crise de 29 teve efeitos mundiais. Aqui no Brasil, ela impactou muito as exportações de café e ela obrigou com que a economia do Brasil se reorganizasse. Esse foi o cenário perfeito para a Revolução de 30. Antes de Getúlio Vargas, os pobres eram vistos como caso de polícia. A assistência aos pobres era organizada pelas instituições de caridade, algumas oriundas ali do período colonial, como as Santas Casas de Misericórdia, e o Estado tinha um papel repressivo. Então, a pobreza era caso de polícia.
Vargas logo percebeu que a pobreza era caso de política, uma vez que os trabalhadores pobres estavam solicitando, estavam pressionando o Estado pelos direitos trabalhistas, e foi isso que ele fez. Nos anos 30, o Brasil seguiu vivendo um grande êxodo rural, tanto em função da desestruturação da agricultura, da crise de 29. Outro fator que impulsionou o êxodo rural foi a necessidade de trabalhadores para obras de infraestrutura, como a construção de redes de energia, estradas, pontes. Enfim, nesse cenário político em que Getúlio Vargas subiu ao poder, ele vai inicialmente criar o Ministério do Trabalho, mas o grande apogeu da legislação trabalhista vai se dar em 1943, com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A CLT, ela representou um importante avanço em termos de direitos para os trabalhadores formais, porque além dela regrar a questão de fim de semana, férias e uma série de direitos, ela previa proteção para esses trabalhadores, oferecendo um mix entre saúde, assistência e previdência. Claro, não sejamos ingênuos, tudo tem dois lados ou mais, muitos lados. Por mais que foram direitos que garantiram qualidade de vida a uma população que estava praticamente desprotegida, ao mesmo tempo a legislação trabalhista atrelou esses trabalhadores ao Estado. Existia a necessidade, como diz a Yamamoto, de se controlar a massa operária. Cabe ressaltar que a população brasileira estava longe de ser formada unicamente de trabalhadores formais. Na verdade, a maior parte dos trabalhadores ou eram trabalhadores informais, ou eram da agricultura, ou ainda eram pessoas que estavam desempregadas, que não tinham acesso ao mundo do trabalho. Então essas pessoas, elas estavam em total condição de vulnerabilidade social, sem acesso a nenhum direito trabalhista. Uma vez que os direitos trabalhistas garantidos na CLT, eles tinham uma lógica de seguro, de contribuição. O trabalhador contribuía para ter acesso a esses direitos. Eles eram dirigidos somente aos trabalhadores formais. Logo, essa parcela da população seria alvo das ações de caridade da Legião Brasileira de Assistência, a LBA, criada em 1942 pela primeira-dama Darcy Vargas. Na verdade, a LBA surgiu para proteger as famílias dos soldados brasileiros que seriam enviados à guerra durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, no mesmo ano da sua criação, ela já estendeu as suas ações para aquelas famílias não alcançadas pela legislação trabalhista. Também para as vítimas de calamidades públicas, de incêndios. A Legião Brasileira de Assistência, a LBA, é a maior instituição do primeiro damismo no Brasil. A primeira-dama, Darcy Vargas, mandou um telegrama para as demais primeiras-damas do Brasil, convocando as mulheres dos governadores, na época chamados interventores, e também dos prefeitos, para se juntarem a ela nessas ações de caridade. Elas organizavam campanhas, distribuíam alimentos, roupas, próteses, remédios, todo tipo de insumo era distribuído pelas primeiras-damas. Note que essas ações das primeiras-damas não tinham o objetivo de tratar a causa da pobreza, elas trabalhavam sobre os efeitos da pobreza. Além disso, outra criação da época é o CNSS, o Conselho Nacional de Serviço Social. O CNSS era o órgão responsável por avaliar projetos de entidades privadas, de entidades de caridade, enfim, mas privadas, e esses projetos recebiam verbas e subvenções. Claro que existiam as entidades sérias, mas também existiam muitas entidades clientelistas. Esse tipo de assistência criava significados de caridade e de bondade e associava esses significados à figura feminina. Note que os insumos distribuídos pelas campanhas eram uma espécie de favor ou de dádiva, e isso acabava reproduzindo relações de subalternidade. Outro problema desse modelo caritativo do primeiro-damismo e da organização do CNSS era que não havia uma diretriz nacional das ações. As ações eram fragmentadas e pontuais. Isso produzia um impacto muito pequeno, um impacto ínfimo na pobreza. Mais uma vez, trabalhava sobre os efeitos da pobreza e não sobre as causas. Nos anos que se seguiram à era Vargas, o que se viu foi um incremento da industrialização e um aumento do endividamento externo.
o governo de Juscelino Kubitschek ficou conhecido pelo seu plano desenvolvimentista, o seu plano de metas, e também pelo seu slogan 50 anos em 5. Na prática, o que aconteceu foi um incremento da industrialização, principalmente na questão da indústria automobilística, e a transferência da capital, do Rio de Janeiro, para Brasília, com o objetivo de desenvolver o interior do país. No entanto, esse desenvolvimentismo veio acompanhado de endividamento externo e aumento da inflação. Então, se por um lado o nosso PIB cresceu, se aumentaram os investimentos que vieram para o Brasil, também aumentou a nossa dívida externa. Esse período foi um período de grande êxodo rural, em que muitos migrantes, especialmente nordestinos, foram trabalhar na construção de Brasília, foram trabalhar nas indústrias que estavam sendo incentivadas. Na sequência, Jânio Quadros iniciou o seu polêmico governo. Jânio Quadros ficou conhecido como o presidente engraçado e a figura caricata que proibiu lança-perfume nos bailes de carnaval, biquínis nos concursos de Miss e proibiu as rinhas de galo, proibição com a qual eu concordo muito, inclusive. No entanto, muitas pessoas têm olhado de forma diferente para o governo de Jânio Quadros, considerando a sua política inovadora. Em plena Guerra Fria, ele tentou uma política de neutralidade, aproximando-se de países tanto do bloco capitalista quanto do bloco comunista. Isso hoje é considerado como uma inovação na sua política externa. No entanto, na época, os seus apoiadores não gostaram nada, e ele foi hostilizado pelos militares, pela imprensa, pela direita e também pela esquerda, e acabou renunciando. Como vocês sabem, o vice de Jânio Quadros era João Goulart, o popular Jango. Jango era considerado comunista demais pelas elites. E vocês sabem, qualquer vovó sabe, o prato principal dos comunistas são criancinhas. Se bem que não dá para falar muito, porque hoje tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, se as pessoas acreditam que a Terra é plana, talvez elas acreditem, talvez elas não achem tão absurdo acreditar nos anos 1960 que havia pessoas que jantassem criancinhas, não é mesmo? Mas voltando, a partir da renúncia de Jânio Quadros, instalou-se uma crise política na qual foi necessária a campanha da legalidade, orquestrada por Leonel Brizola, para que o vice, João Goulart, conseguisse assumir a presidência. Se vocês querem uma referência literária bem bacana sobre a campanha da legalidade, leiam Mês de Cães Danados, do nosso saudoso Moacir Scliar. O fato é que a posse do presidente até aconteceu, mas condicionada à mudança de regime para o parlamentarismo. Vejam o que é o patrimonialismo da política brasileira. É como se as elites dissessem: você eu aceito, você só se for com parlamentarismo. Se não for assim, eu não brinco. Dentre os projetos de João Goulart estavam as reformas de base, reforma agrária, reforma educacional, reforma fiscal. Eram reformas que pretendiam fazer mudanças estruturais no Brasil. Logicamente, o Congresso não concordava e barrou essas reformas. A forma que João Goulart tentou encontrar de conseguir a simpatia popular e o apoio para as reformas foi organizar uma série de comícios para tentar falar diretamente ao povo. No entanto, isso não deu muito certo, porque os setores conservadores da Igreja Católica, da imprensa, enfim, e as elites não concordavam com essas reformas. Um desses comícios, que aconteceu em 1964, seria o prenúncio para o golpe civil-militar. Uma ditadura que durou vários anos, torturas, perseguições, desaparecimentos, assassinatos e tudo aquilo que a gente já sabe e que é gravíssimo e que infelizmente ainda não foi feito justiça. E eu digo que não foi feito justiça porque ainda existem nomes de escolas, nomes de praças, nomes de ruas que são os nomes dos ditadores, né? Eles ainda dão nomes para praças, ruas e escolas. Se fala muito desse período da ditadura, salientando todas essas violações de direitos humanos, e é muito importante que se fale disso. No entanto, algo que não se fala muito é que durante a ditadura também existia corrupção e que algumas das políticas da ditadura também contribuíram para a grave crise econômica que o Brasil teria nos anos 1980. No período mais duro da ditadura, conhecido como os anos de chumbo,
também aconteceu o milagre brasileiro, em que aumentou muito a inflação e o endividamento externo. Durante a ditadura, a LBA continuava existindo, tanto continuava existindo que já em 1969 ela se tornaria uma fundação. O fato é que no finalzinho da ditadura, no início da década de 1980, o Brasil estava envolto em uma grave crise econômica. Para vocês entenderem o quanto estava degradada a situação econômica do Brasil, nos anos de 1983 e 84, metade da população brasileira era pobre e 25% era considerado extremamente pobre, ou seja, miserável. Se a gente somar isso tudo com o período de restrições de direitos, de violações de direitos, dá para vocês imaginarem o descontentamento que a população brasileira vivia. Então começaram a acontecer muitas pressões para que se saísse desse regime ditatorial. Uma delas foi a campanha das diretas já. No entanto, como vocês sabem, as diretas já não aconteceram, né? A emenda Dante de Oliveira não passou pelo Congresso e a última eleição desse período ditatorial ainda seria indireta. Foi a eleição que elegeu Tancredo Neves como presidente da República, eleito por um colégio eleitoral, e Tancredo Neves veio a falecer antes mesmo de tomar posse. Tomando posse, então, o vice-presidente José Sarney. Como eu disse, a situação econômica estava tão degradada que havia pressões para que a nova Constituição que iria ser feita ela fosse uma Constituição cidadã. Se percebeu que dificilmente as pessoas iriam conseguir dar conta de políticas contributivas. Então havia uma pressão para que as políticas presentes na Constituição de 88 fossem políticas universais. Essa pressão era de movimentos sociais, de movimentos estudantis, de várias emendas populares que chegaram até a Assembleia Constituinte. Por outro lado, se considera que nesse finalzinho de ditadura, logo as forças conservadoras se reorganizaram. E por mais que tenha vencido a Constituição Cidadã, muitas coisas que estão previstas na Constituição demorariam vários anos para sair do papel. A gente vai falar mais dessa coexistência de modelos que existiram na assistência social em outros vídeos. Mas o importante disso tudo é que, apesar do cenário político da época em que a Constituição foi feita, ela foi feita de uma forma a prever políticas universais, como a saúde e a assistência social, e também a prever outras políticas públicas de acesso universal, como a educação, por exemplo. É por isso que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Se você, como eu, é um trabalhador do SUAS e quer conteúdo mais aprofundado sobre esses temas, visite o nosso blog Suas Conversas, cujo endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo. No final da descrição do vídeo, também você encontra as referências que embasam esse vídeo, tanto referências teóricas quanto as legislações. A gente se vê no nosso próximo vídeo e não se esqueça, essas conversas também são suas.